Seja muito bem-vindo ao Iconcast. Sim, nós trocamos de nome, porque já estamos na terceira temporada. E claro, se você não viu o último episódio, não perca a saga dos robôs que vão dominar a galáxia. Sim, não estou brincando. Nós tivemos a presença do Ângelo Gurzoni falando sobre inteligência artificial, robôs e agronegócio. O que isso tem a ver? Descubra no nosso último episódio da nossa temporada número 2. E agora, para iniciar a terceira temporada desse podcast e abrir com chave de ouro, claro, com um novo nome, uma nova roupagem, até mais bonito, olha só, um banho de maquiagem, o que não faz, nós trouxemos aqui hoje a Samantha Santos. Ela é gerente de inteligência e ameaças numa grande empresa multinacional. E ela veio aqui hoje trazer um pouco da sua experiência. E claro, como eu não posso fazer nada sozinho, porque eu me atrapalho e fico meio doido, eu trouxe meu amigo Flávio Mendes, o nosso gerente de negócios, para trazer a experiência e a visão de águia dele para o nosso podcast. Bom, Samantha, queria te perguntar, quem é a Samantha? O que você gosta de fazer? E por que você está na área de inteligência de ameaças? É isso mesmo? O script veio certo? Veio certo, sim. A Samantha, ela sempre foi uma curiosa, principalmente na área de exatas, e sempre quis, quando eu tinha um foco de entrar na área de TI, então eu sempre quis ir para a área de inteligência. Eu sempre fui muito apaixonada por aquela coisa da Polícia Federal, daquelas investigações, apesar de que não querer se envolver muito, porque aí a gente sabe que acaba tendo ali alguns percalços com o crime organizado, mas eu sempre fui muito apaixonada por esse tipo de investigação, do que está acontecendo, como que os hackers trabalham, e esse tipo de informação. Então, para mim, foi algo que eu já tinha focado quando eu entrei na área de TI, eu falei, eu quero ser de segurança. Só que a gente sabe que há um tempo atrás, segurança não era assim tão divulgado. Também não sou muito velha assim, tá? Mas a gente sabe que uns 5 anos atrás, segurança era uma parte da TI. Então, você primeiro tinha que entrar em TI para depois você ir para segurança. Né? Então, mas quando eu já estava em TI, eu lembro que minha faculdade foi a maioria programação, né? Que é a ciência da computação. Todo mundo queria ser desenvolvedor, aquelas coisas todas, e eu já queria ir para segurança. Tive que passar pela área de infra primeiro, para conhecer sistemas operacionais, conhecer banco de dados e etc., até que eu falava, não, agora está na minha hora de entrar em segurança. É claro que segurança começou com Firewall, faz um pentest ali, alguma coisa desse sentido, até que eu consegui ser inserida mesmo na área de segurança de vez. E com isso, aí eu falei, não, eu gosto muito dessa parte investigativa de hunt, forense, inteligência também, então isso foi o que me agregou, me ajudou a agregar ali profissionalmente, e é algo que eu curto muito, gosto muito desse desafio. É claro que às vezes a gente, como gestão, a gente já começa a ter um outro foco que é mais nas pessoas, mas ali eu estou com um trabalho justamente de desenvolver esse time para que eles sejam muito bons no que eles fazem. Tá? Perfeito. E a Samantha no dia a dia, a Samantha assim que não é só focada em inteligência cibernética, ela gosta de fazer inúmeras coisas. Toda vez ela acha um hobby novo, inclusive eu estou pensando em pilotar avião, que eu acho que é uma coisa que está faltando no meu currículo. Você Porque eu já fiz de tudo, gosto de novidades, né? É algo que eu acho interessante a gente ter isso na vida mesmo para atiçar curiosidade, para atiçar novos talentos ou novos hobbies. Então, e eu sou muito apaixonada por ter coisas novas. Também sou viciada em vôlei, sou apaixonada por vôlei, então é o meu tempo, quando eu estou mais livre, eu me dedico justamente aos esportes coletivos, vamos dizer assim, que é algo que eu gosto bastante. Perfeitamente. E Flávio, diga quem é você. Se apresente para o nosso público. Eu sei que você é meio que arroz de festa, mas as pessoas ainda não te conhecem. Diga pra gente. Tô junto com a Icon desde 2015, né? Eu era um parceiro estratégico da Icon e aí, com o tempo, acabei me tombando para dentro em 2020. E aí, vim fazer parte do time de vendas, né? E hoje a gente trabalha em conjunto aí com vocês. Legal. Bom, então em breve nós teremos... Pode falar, fica à vontade. Venho com background lá de infraestrutura também, escovei um pouco de bit, passei por arquitetura, desenvolvimento. Então, assim, acho que essa raiz, esse background todo que a gente criou lá atrás, serviu para tombar para a segurança, né? Sim. Então, a área de segurança era uma coisa extremamente complicada há 10 anos atrás. Um pentest era uma coisa de outro mundo, né? Então, acho que isso foi um caminho natural que acabou. É uma coisa que eu gosto muito também, né? Saber aonde está acontecendo as fraudes, conseguir mitigar isso,
conseguir entender essa questão do submundo, né? A gente vai ter um episódio aqui que tem um delegado, inclusive, da Polícia Civil, para falar um pouco disso, como é que o crime está atuando nesses bastidores, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho paixão também. Olha só, jovem mancebo, você que tá aí ouvindo esse podcast ou assistindo a gente, já percebeu que o pessoal que trabalha na área de inteligências e ameaças ou cibersegurança é um pessoal meio nebuloso, talvez, né? Coisas de polícia. Cuidado! Mas se você tem interesse, não perca este episódio e, claro, os episódios passados. Se inscreve aí e aproveita o nosso podcast. Agora, a pergunta que não quer calar. Nós teremos uma Threat Intel que fala? Threat Intel de brevet, é isso mesmo? A Samantha vai tirar o seu visto para fazer, vamos dizer, trabalhar com ameaças aéreas agora? Esse é o foco? Ela vai pilotar drone. Não, é o foco, porque tem o que Pilotar gente drone. hackeia ali aquelas TVzinhas do avião, não é brincadeira. Pois é. Já viu aquela Mas eu falo, história ó, do... a ética hacker não pode mexer em avião, porque se cair já era. Exatamente. Então não pode. Mas já viu aquela do pessoal do iPhone? Que fica mandando mensagem pros iPhones através do aplicativo da própria Apple, dizendo, olha, vai ter cerveja no voo. E aí, do nada, todo mundo acredita, até mesmo o pessoal ali da comissária de bordo, etc., né? O pessoal que trabalha no avião, e começa a distribuir cerveja pra galera, né? Isso acontece. Será que isso é uma engenharia social? O que você acha, Samantha? Esse tipo de brincadeira e etc., ele pode ser entendido como uma brincadeira ou não? É uma pergunta que eu sempre quis fazer para alguém da parte de inteligência e ameaças, né? Porque o que é uma ameaça de fato? Eu brincar com o meu pendrive, ou, vamos dizer, com o meu Flipper Zero? Não que eu tenha um, gente. Não tenho, tá? Não, nego, até o fim. Eu brincar com o meu Flipper Zero, de mexer na telinha do avião, ou de um estabelecimento, mexer em alguma coisa assim, torna uma ameaça? Como é que é a situação, né? Como é que o pessoal da área de ameaças lida com isso? É uma ameaça de fato? É só uma brincadeira? É só uma piada ou não? Tem que ser levado a sério? Sim. A gente sabe que o hacker que eu digo não é só o hacker do mal, tá? Eu digo as pessoas, até mesmo os profissionais de segurança que trabalham, que eles têm que pensar fora da caixa. O hacker, para mim, é isso, é pensar fora da caixa. Às vezes você vai pensar pro lado ruim, às vezes você vai pensar pro lado bom. Eles são curiosos. Então, eles vão chegar no lugar e vão querer tentar... eu quero tentar burlar isso aqui. Por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos, o FBI até já deu uma notícia, né? Para os cidadãos americanos terem cuidado de colocar o seu cabo no aeroporto, porque muitos ali estão infectados. Então, assim, eu penso que na questão de avião, eles estão realmente ali pela curiosidade. Curiosidade também mostrar para o colega. O poder, olha, né? eu consegui entrar no sistema de hacker, de audiovisual da American Airlines, consegui fazer isso, aquilo, outro. Só que isso é agravante no meu ponto de vista. Como eu falei, para mim, não há uma brincadeira em você mexer no avião, porque eu acho que é algo muito crítico. A gente sabe que ali tem todo um sistema, né? O avião depende daqueles sistemas ali. É claro que há uma separação entre a parte multimídia da parte realmente do avião ali em si, mas a gente não sabe até que ponto isso possa ser 100% seguro, né? A gente sempre fica naquela dúvida. Então, assim, tem coisas que realmente nos preocupam. A gente sabe que às vezes é porque o cara quer se mostrar, mas também o cara pode levar isso para o outro lado para tentar hackear um avião e aí pegar para sequestro, por exemplo, algo desse sentido. Então, a gente sempre fica muito preocupado com esse tipo de situação, porque pode ter essas pessoas mal intencionadas que podem utilizar isso aí pro mal, vamos dizer assim. A tecnologia está aí, é você que usa ela pro bem e pro mal, não é isso, Flávio? Mas Samantha tocou num ponto interessante, né? A gente tem visto a migração, né, do terrorismo ou do crime, realmente, do mundo físico para o mundo virtual, né? Antigamente a gente tinha sequestro de pessoas. Qual que é o maior medo hoje de uma pessoa que tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores? Ter o seu Instagram sequestrado. Sim. Né? Então, a fonte de renda dela, né? A gente está migrando, o crime migrou. Né? Acho que isso é fato. Uhum. Então, no momento que eu paro uma empresa, para uma fábrica, para um hospital, né? A gente tem episódios aí de hospitais que foram parados. Uhum, a gente está fazendo o quê? Teoricamente, impactando vidas, né? Então, o avião foi uma analogia que a gente começou aqui brincando, mas tem todo sentido aí. Eu acho que o grande ponto aqui, o dia a dia da Samantha, é pensar qual é o passo que eu vou dar na frente de tudo isso, né? Sim. O criminoso, ele tem uma mente brilhante para poder fazer coisas erradas. A gente sabe disso, né? O brasileiro, principalmente, tem uma flexibilidade de pensamento muito maior do que qualquer outro
povo, né? A gente consegue... Se você olhar lá os rankings de hackeamento, sempre tem um brasileiro ali no top 10, no top 5, sempre tem alguém ali do Brasil representando. Realmente, talvez no universo em que estamos inseridos, as dificuldades, etc., faz o pessoal ser mais resiliente Inclusive, e pensar nós mais fora somos da o caixa. top 1 de fraudes bancárias. Exato. E apesar de que o nosso sistema bancário é o melhor do mundo em termos Sim. de segurança. Então, acho que assim, o grande desafio é como é que eu consigo mitigar ao máximo isso tudo, né? Dar um passo na frente da inteligência do mal, né? Uhum. Vamos chamar assim aqui. Ao mesmo tempo, eu preciso ser corporativo e deixar isso tudo flexível, né? Eu não posso parar um negócio porque eu estou deixando tão seguro que eu ingesse. Né? Acho que esse é um desafio hoje quando a gente fala de soluções para prevenção de ameaças e coisas desse tipo, é como é que eu faço um dia a dia ser funcional, né? E mantenho o meu nível de segurança alto, Uhum. né? Voltando um pouco para trás, a segurança é pessoal também, né? A gente, malemar, muitas vezes não faz os ritos que a gente deveria fazer em casa. Trocar a senha do roteador. A gente sempre fala, né? As pessoas não trocam a senha do roteador, não colocam a senha no aparelho de telefone muitas vezes, às vezes deixa só digital, e isso não quer dizer muita coisa, né? Sim. Existem vários tipos de problemas relacionados, tanto do comportamentais quanto da própria tecnologia em si. A tecnologia não é ruim, tá? Ela pode ser usada de forma ruim. Mas a pergunta é que não quer calar. A questão é, Samantha, como que você vai lidar com coisas que você ainda não viu? Porque você trabalhar com a inteligência para ameaças é um desafio. Imagina, saiu agora um novo ransomware, um novo modelo de ataque. Até uns anos atrás não se falava de ransomware, né? Agora é ransomware para tudo quanto é lado. Daqui a alguns anos, imagina, vamos ter um outro tipo de ameaça. Como é que você se prepara para as ameaças que ainda estão por vir, que ainda não existem? Você tem que ter um pezinho lá junto com o pessoal do mal para saber o que eles estão fazendo? Ou tem alguma outra coisa? Eu estou viajando na maionese? Não, a gente tem que... Eu falo muito, eu gosto muito do livro Arte da Guerra, que menciona que você deve conhecer tanto o lado de quem está atacando, vamos dizer assim, e também o seu. Você tem que conhecer você, como é que você está se preparando para isso, e também conhecer o lado de lá. Não adianta só saber o meu lado, por exemplo, no meu caso, seria como defender. Não adianta só saber isso. Tem que saber como é que eles estão atuando, o que eles estão fazendo. E aí você entrou até num ponto importante, do Renzo. Renzo é, de certa forma, novo, surgiu mais ou menos em 2027, ali começou o boom. Claro que tem uma história mais antiga, mas o boom ali foi em 2017 com a WannaCry. Só que se você for ver, todos os Renzos, eles normalmente têm sempre um padrão de comportamento. Então, ali você, por exemplo, se você já viu em 2017, você sabe mais ou menos como é que ele atua. Então, ou seja, é infectar, depois vai lá, faz a criptografia e etc. Então, o trabalho que a gente tem de, por exemplo, o que vai acontecer daqui a 2 anos, por exemplo? Pode ser um vírus novo, alguma coisa nova. Então, quem é dessa área, quem é da área de inteligência, tem que estar sempre se atualizando disso aí. Muitas das vezes a gente vai ter que estar em fóruns, sim, desse tipo de situação. Tá? Que os atacantes estão ali trocando informação. Por exemplo, está acontecendo uma coisa na Rússia e da Ucrânia, a gente tem que estar envolvido diretamente ali, o que eles possam estar utilizando de coisas novas. Pra você ter uma ideia, teve um recente agora, por causa de Israel e da guerra de Israel com o Hamas, que teve um grupo pós-Palestina, vamos dizer assim, e eles falaram, inclusive ameaçaram o Brasil, acho que foi a semana passada. Sim, a gente viu. Teve até não sei se foi uma lanchonete, que aí o pessoal compartilhou lá que o site tinha sido hackeado por eles, etc. Então, assim, a gente ficou de olho ali como que ele atuava, como é que eles iriam trabalhar. É claro que depois a gente viu que é DDoS, defacement, ou seja, a gente já está acostumado com esse tipo de situação, mas a gente queria entender como é que eles trabalham, como é que eles atuam. Será que é só com isso? Será que tem mais coisas ali? Será que eles têm um ransomware deles que eles fizeram? Então, a gente está sempre ali se atualizando, entrando em contato, de certa forma. É claro que não é a Samantha entrando em contato, jamais, né? É uma outra pessoa que não tem nada a ver. Especializada só para fazer isso. Sim, entendeu? Então a gente evita ao máximo não, a gente evita realmente não ter nada a ver com a nossa vida pessoal. Inclusive, a maioria das pessoas que trabalham em inteligência são muito low profile, então elas evitam ter muitas redes sociais, até porque também nem tem tempo de administrar tudo isso. Então, a gente evita expor muito das nossas situações pessoais justamente para não dar uma brecha, vamos dizer assim, nesse tipo de situação. Mas sim, para a gente se antever a coisas que possam estar acontecendo, que vão virar reais daqui a um tempo, principalmente em termos de ameaça, a gente está sempre ali envolvido para ver o que está acontecendo, o que pode surgir de novo, como proteger a minha empresa para esse tipo de situação, que eu acho que é o mais importante, o mais desafiador, né? Então, quando o cara fala, vou atacar o Brasil, tá, e aí? O que eu tenho que fazer na minha empresa para isso? Então, eu tenho que entender o que eles podem usar de método para eu trazer aqui para o meu time e falar, pessoal, vai acontecer tal coisa.
por exemplo, um DDoS, a gente tem que estar preparado para um boom que possa vir de informação aí de ataque de negação de serviços. E aí tem duas curiosidades, né? Aliás, vou até fazer um palpite aqui que é baseado no que a Samantha falou. Stay safe, be anonymous. Brincadeira. Não seja do Anonymous, brincadeira. Mas tem duas curiosidades, né? Teve um ataque agora de DDoS no Google, que foi o maior da história. Inclusive, se não me engano, foi algumas vezes o tráfego da internet. Não vou lembrar agora exatamente. E na questão do ransomware, tem uma curiosidade, não sei se você sabe, Flávio. Mas o ransomware não é novo. É uma coisa antiga. O primeiro ransomware foi feito via correio. Por incrível que pareça. Sim, eu não vou lembrar os detalhes da história, porque eu sou muito ruim de memória. Vocês já sabem, né? Vocês escutam a gente direto, eu sempre cito esse ponto. Memória e nomes, né? Memória e nomes. Né? Eu gravei da Samantha porque a Samantha é especial. A gente queria muito trazer ela aqui. Então a gente faz parte, tá? Porque nem nome de livro e filme eu sei também. Então, mas é que é muita informação. E esse ransomware, ele era enviado via correios, e quando a pessoa colocava lá o disquete na máquina dela, ele meio que bloqueava a máquina dela, pedindo que a pessoa tivesse que entrar em contato para poder fazer o desbloqueio. E o cara fez isso como uma piada, se não me engano. Ele fez isso para tirar sarro, ele não fez por maldade, que eu acho que na maior parte dos casos, né, o hacker ético, ele gosta de fazer pelo desafio, Sim. por mostrar, se provar e etc. Mas, ô Flávio, você acha que essa reciclagem, né, das ameaças, ela é uma coisa que é importante pra galera? Por que eu pergunto isso, inclusive pra você? Você falou lá no começo que entrou pela parte de infra também, né, na área de tecnologia, etc. E eu acho hoje, né, a minha opinião pessoal, não briguem comigo. As pessoas falham por não conhecer o básico. Ele quer ser um programador, mas não entende nada de hardware. E aí se dá uma tela azul na máquina dele porque faltou memória RAM, ele vai achar que é porque o programa dele tem um bug, e na verdade não é. Então eu acho que é necessário, se você quer trabalhar em qualquer área de tecnologia, passe por infra, faça um caminho semelhante ao da Samantha. Aí a pergunta que entra é, o pessoal que faz as ameaças hoje em dia, é tudo reciclado? Essas coisas que a gente vê novas, elas são feitas a partir de coisas velhas que se você soubesse, talvez você estaria melhor preparado? O que você acha? Bom, dá um podcast inteiro isso aqui, né? Se a gente vai falar sobre como as pessoas são superficiais hoje, né, e não se aprofundam, né, pensando no que você falou, as pessoas não conhecem o que está por baixo de um serviço de cloud muitas vezes, né? Então, botando todo o negócio ali, tá na nuvem, tô protegido, tem um big player que tá me protegendo. Mas pensando nessa questão que você remeteu lá atrás, poxa, isso aí já era um pouco de engenharia social, né? Você pensar em mandar uma carta para uma pessoa. Mas como é que o ransomware entra hoje? Por engenharia social, muitas vezes. Então, pensando no aprendizado contínuo, a gente muitas vezes não tem a disciplina de continuar fazendo o que deveria fazer para se prevenir, ou para se proteger, ou para proteger o negócio, né? Ou porque não tem a disciplina ali, né? Não consegue manter aquilo em pé, né? Ou porque acaba flexibilizando por algum motivo, né? Seja para ser mais agressivo dentro do negócio ou por questões de política, né? Então, assim, tem uma questão que é como é que eu consigo manter as disciplinas, né? Aprender com bases históricas e questões históricas. A gente viu na primeira guerra lá da Ucrânia e Rússia, alguns ataques começando e começamos, até a gente fez na época um papo sobre guerra cibernética. Foi antes da guerra, guerras, foi antes da guerra. A gente falou que ia ser usado o drone e na guerra da Ucrânia foi um dos primeiros a usar o drone. As próximas guerras, elas vão ter uma grande tendência a não ser só físicas, né? Já estão sendo digitais. Sim. Então, o que eu vou tomar ali? Vou tomar as questões de utilities dos países, vou travar transporte, né? A gente falou do avião de novo. Sim. Então, quando eu paro um aeroporto, é um caos que reflete semanas, né? Antes, há 14 anos atrás, eu passei por uma companhia aérea, né? Trabalhei 5 anos numa companhia aérea. E assim, a malha aérea é extremamente sensível. No momento que eu começo a brecar transporte, brecar energia, gás, eu paro um país, né? Então, essas são as maiores ameaças, então, a um país, né? Eu acho que se eu quebro tudo isso, eu acabo com qualquer possível defesa digital dentro do país, né? E então, Samantha, olhando por esse prisma, né? A gente tem uma infraestrutura para ser protegida e etc. Você acha que a questão da reciclagem dos ataques, etc., ela é uma coisa atual? Ou a gente está viajando na maionese e o que está acontecendo agora é novo porque a tecnologia mudou, enfim. E essa questão de proteger a infraestrutura, porque a gente fala muitas vezes de proteger empresas, né? Mas e a infraestrutura do país? É uma boa pergunta. Quem protege o país? Quem protege lá o sistema elétrico? Tem alguém que faz isso?
Tem o pessoal do Exército, inclusive, esse ano eles fazem exercício, porque também vamos dizer, cada empresa é responsável pelo seu setor. Então, tem a parte de energia, tem lá suas empresas, tem a parte de telefonia, que tem suas empresas também importantes. Se para um 190 ou um SAMU, você sabe o caos que isso gera. Então, aí tem empresas do setor bancário, que são os bancos ali que se reúnem para justamente defender o sistema financeiro, não é só o sistema bancário, o sistema financeiro. Então, assim, aí nesse tipo de exercício que o Exército encabeça, eles simulam situações críticas que possam ocorrer no país. Como, os Estados Unidos já aconteceu isso, de eles tentarem mudar lá o pHD da água pelo sistema, e ali você poderia infectar ali um estado inteiro, uma cidade inteira. Então, a gente tem se preparado. Na minha opinião particular, eu acredito que a gente ainda a gente tem que avançar muito em comparação a Estados Unidos, a Israel e alguns outros países, mas a gente está caminhando bastante. Eu acredito que tem muitas iniciativas do governo ali, inclusive para criar novas frentes ali para ataques cibernéticos, para justamente evitar que esses setores críticos parem. Tá? Então, a gente não está tão atrasado, mas, do meu ponto de vista, a gente ainda tem um caminho bem longo. Hoje em dia, quem acaba sendo responsável, de certa forma, são as empresas que fazem parte do setor. Então, as empresas de telecom, elas estão ali unidas nesse sentido, as empresas de energia, a mesma coisa. Então, aí tem sido feito esse trabalho aí, que acaba também a gente se envolvendo. Se também, por exemplo, eu sou do setor de telefonia e o sistema financeiro parou, a gente, de certa forma, fica envolvidos ali para também, de certa forma, poder apoiar em algo desse sentido. O mundo da inteligência, do lado do bem, eles são, de certa forma, muito unidos e se conhecem, sabem o que está acontecendo. É claro que existem umas fake news de vez em quando, eu falo que existem umas tias do Zap que jogam umas fofocas aí de TI, mas tem coisas que são reais e a gente acaba se ajudando, e isso é muito legal na comunidade de inteligência. Sabe o que tudo isso me lembra? Vou falar agora. Um filme. Duro de Matar 4.0. Já viu? Já. Olha não só é aquele que eles tentam fazer um Defcon e aí derrubar o sistema inteiro pro cara conseguir roubar o tesouro americano? Exato. Se você não viu, veja. Duro de Matar 4.0. É excelente. Tem dois movimentos acontecendo, né? Tô inovando, tô colocando tudo em IoT, né? Tô conectando todos os dispositivos possíveis. Uhum. Uma vez que eu conecto tudo, tô muito mais vulnerável. Você mesmo fala várias vezes. A melhor forma de não ser atacado é não estar conectado ou não ter o dado para ser roubado. A melhor forma de não roubar um dado é não ter o dado para ser roubado. Eu passei o ano inteiro ouvindo você falar isso. Então, assim, o fato é, quanto mais exposto a gente tiver, mais trabalho para Samantha e mais coisa pra gente fazer. E a tendência agora? A tendência é você a sua casa, a minha já tá, porque eu sou viciada em automação. E a sua geladeira agora, que tá no Wi-Fi? A geladeira minha ainda não chegou nesse nível, mas já tem muita coisa lá em casa que já chegou nesse nível. É claro que, por eu conhecer um pouquinho melhor, eu tento proteger de certa forma melhor. É claro que o melhor caminho para proteção é você tirar a tomada mesmo, mas aí eu também deixo de usufruir. Alexa, liga a luz para mim. Exato, né? Então, você começa a se privar, sim, né? Sim, mas hoje em casa pode acontecer isso. Uma pessoa pode realmente invadir a minha rede e ficar ligando minha... Aí você pensa, fica todo assustado achando que é coisa do outro mundo. Às vezes é um cara que tá brincando ali com você, né? É uma coisa do além. É o espírito que tá aqui. O espírito da tecnologia que baixou. O Bit e o Byte agora estão encarnados. Mas essa é a tendência. Essa é a tendência para as empresas. A parte da fábrica deles ali, eles usam... Agora tá tudo interligado. Sim. Não, e tem uma coisa em ameaças que eu acho super interessante, né? Não sou especialista do assunto, mas gosto às vezes de ver algumas coisas. O problema hoje em dia das ameaças é que elas não são mais só digitais ou físicas e nem tecnológicas, né? Muitas delas às vezes acontecem através de meios não tecnológicos. Por exemplo, teve um novo tipo de ataque para Alexa, não sei se vocês chegaram a ver, mas o cara consegue emitir uma frequência sonora que não é audível ao ouvido do ser humano, mas a Alexa recebe. Então, né, se você tem uma Alexa conectada a um portão, por exemplo, né, de uma garagem, você pode falar para ela, abra o portão da garagem sem dizer nada. É inaudível para o ser humano, mas a Alexa consegue captar pelos sensores dela, pela vibração e etc. Né? O som é uma vibração. E aí a pessoa consegue controlar a tua Alexa, cara. E como é que a gente faz? De novo, né? Enquanto a gente está aqui, né, tem os éticos e os não éticos, hackers, né? Pensando em como fazer as coisas. Né? Os caras passam o dia inteiro fazendo isso. Sim. Né? Então, assim, eles estão 100% focados em descobrir brechas. Ou, nesse caso, poxa, alguém previu isso aí na hora de escrever o código?
Então, Ele aí pensou numa até coisa volto que era... pro começo, né? A questão do Flipper Zero. Eu tenho duas visões sobre esse tipo de coisa. A visão do tipo assim, desde que você não faça mal pra ninguém e tá fazendo mais por uma brincadeira ou pra descobrir os limites, etc., é interessante. Por exemplo, a partir do momento que a gente descobriu que era possível você copiar alarme dos carros de forma genérica, inclusive, isso força o pessoal que faz, ou produz, né? A indústria a melhorar, a criar códigos que sejam maleáveis o suficiente para que não sejam copiados de forma tão fácil e tão simples. Então, existe um benefício nessas brincadeiras, né? Claro, não mexam com aviões, não explodam nada, não façam Defcon, mas existe porque eu acho que todo avanço que a gente tem na parte de tecnologia, principalmente em ataque e defesa, ele surge vamos dizer, ganância do hacker, eu vou colocar dessa forma, de descobrir novos meios de perpetrar e conseguir fazer ataques diferentes. Essa ganância dele move ele para descobrir como fazer e depois a Samantha para como defender. A Tesla, por exemplo, é um caso desse. A Tesla aí... Aqui ela não é tão divulgada ainda, os carros, mas eles são totalmente interligados ali. Então, a Tesla, ela joga o desafio no mercado, tipo, vou ganhar 1 milhão, por exemplo, para você hackear esse carro. E muitas das vezes tem gente que consegue. E aí, eles vão lá e arrumam esse sistema, já que ele é totalmente ali conectado. Então, ele não pode ter falhas. Porque se a pessoa está dirigindo, você perde o controle do seu freio, da sua aceleração, você pode matar uma pessoa. Imagina que eu quero te raptar, né? Entendeu? Ou raptar o Flávio, que tem muitos bitcoins escondidos aí. Eu vou controlar o carro dele e vou falar, Pega ele, que eu não tenho nada, viu? Melhor pegar outra pessoa. Acho que eu vou pegar os dois e falar assim, olha, para lá no calabouço, vou dar uma coordenada aqui pro carro. Isso é perigoso, né? A gente tem visto não só Tesla, né, mas os carros que estão autônomos sem motorista. Isso é real, tá? É Isso real. não é coisa de filme. Não é coisa de Velozes e Furiosos. Não é coisa do Mr. Robots. Não, é Isso tá agora. bem real. Não é pra daqui um tempo, né? Tá acontecendo. E você vê os carros sem motorista já, né? Os Ubers. Que eu morro de medo, tá? Quando eu olho assim, vejo o carro passando que eu já vi, falei, gente, cadê o povo aqui? Exato. Não, eu acho que o pessoal que trabalha com a parte de tecnologia, quando vê algo muito novo, a galera que não é de tecnologia fala, nossa, que legal, eu quero ir. O pessoal de tecnologia olha e fala, irmão, e se der um bug lá no painel na hora? Sabe por quê? A gente tem consciência de tudo que tá por trás. Né? Quando uma pessoa que não é de tecnologia começa a adotar uma nova tecnologia, ela não tem consciência de todos os riscos que ela tá assumindo. O que eu digo é conceito, né? Ela não tem esses conceitos que a gente tem por trabalhar na área, de entender que aquilo é um programa e que programa tem bug, programa trava. Aliás, programa é programável, então ele vai executar só o que ele sabe fazer. E que aí, quando sair desse escopo, meu amigo, aí surge um bug, cai o banco, dá aquele AUE todo, reinicia o servidor. A parada é tensa. E aí é extremamente escandaloso, né? Essa questão do pessoal como adota a tecnologia nova sem saber o que está acontecendo. Todo mundo foi pro Wi-Fi. Aí WPA, nossa... O Wi-Fi Crack NG rodou liso. Pegou todos o famoso aplicativo, coloca sua foto aqui pra eu ver você no futuro, aí todo mundo exato. tira a foto aqui. Eu fui Tem um dos que não 3D. tirei. Eu também não baixo esse tipo de aplicativo. Então assim, eu acabo me privando de algumas coisas, né? A casa autônoma, por exemplo, é uma coisa que eu me privo porque eu não quero ter uma Siri ou uma Alexa me ouvindo, né? Então, até onde é legal, né? Bacana de usar, até onde eu começo a não usar porque eu vou estar exposto. Né? A foto foi um exemplo claro. Todo mundo botou o Face ali. Tem uma base de Face IDs gigantesca ali para ser explorada. Né? E o pior, se a gente for falar militarmente, através de fotos, você consegue descobrir mais ou menos como é que aquela população se comporta, o tipo de alimentação que ela tem, o tipo de desenvolvimento. Tem uma série de coisas. Tem um aplicativo chamado Anura. Anura, patrocina nós. Anura é um aplicativo que ele tira uma foto sua e ele escaneia o batimento cardíaco através da câmera, né? Coisa que qualquer aplicativozinho hoje em dia faz, só que ele consegue dizer se você tá saudável ou não, medindo, tá ouvindo, Flávio? Ferrou, medindo, então, né? medindo pressão arterial e outros itens, só que sem nenhum tipo de instrumento específico, só através de um vídeo. É incrível, cara. E assim, as pessoas adotam, aí a minha pergunta pra Samantha é, as pessoas adotam a tecnologia sem conhecer o risco, sem ter os conceitos, por exemplo, e depois vão atrás de Samanthas para resolver os problemas, etc. Isso é uma coisa frequente para as pessoas do dia a dia. Mas no mundo corporativo, imagino que não. Tem um processo de como vocês adotam tecnologia e etc, né? Para não pegar alguma coisa que, sei lá, depois vira uma dor de cabeça. Como é que é essa questão? Como é que vocês tratam isso dentro dessa inteligência de ameaças, né? A gente até tem, mas é o que eu sempre digo, né? O fator humano. Esse a gente não tem como controlar.
Então, se você está numa empresa que tem 100 mil funcionários, 5 mil, 400, você vai ter um fator humano ali nesse meio. Então, a pessoa pode ter uma tendência assim, por exemplo, o seu CEO, que você tem que proteger de todas as formas, ele pode chegar e baixar um aplicativo desse, ele vai baixar, vai estar exposto ali o rosto dele, a voz dele, a gente sabe que hoje em dia até a voz. Tem um aplicativo do Face, que tem uma interligação com o Face, que em questão de 5 minutos ele clona a sua voz. Então, eu posso me passar por qualquer pessoa, até por um CEO. Né? Então, a gente tem esse grande desafio justamente pelo fator humano. Isso pega bastante, é algo que a gente sempre trabalha ali nesse sentido, mas acaba tendo essas brechas aí. A Samanta me deu uma ideia, Flávio. Deepfake. Né, sabe, a pessoa, tipo assim, não quer assinar contrato com nós? Vou fazer um deepfake, gravar com o diretor assinando o contrato com a gente. É assustador, né? Mas a gente viu um banco digital esses dias que teve N contas abertas ali e não era nem tão bem feito o Deep, né? Era fake total. E eram bonecos que ele ia mudando a face de cada um e abrindo contas. Sim. Né? Aí depois triangulava aquele dinheiro em uma comunidade ali para poder extrair e fazer uma fraude aí de quase 20 milhões de reais, né? Em uma semana. Então, de novo, né? Quanto mais a gente estiver exposto, mais trabalho de proteção e defesa vai acontecer, né? Não se expor é uma coisa impossível, né? Uma hora ou outra, a gente vai acabar se expondo, né? Ou por não prestar atenção, quando você falou seu número de fidelidade em alguma drogaria, e esqueceu que ele tá com a sua vida inteira de medicamentos ali dentro de uma base histórica. Ele sabe que você tem dor do estômago, ele sabe que... Exato. E ele vai usar passa seu CPF aí por desconto. Exato. Eu já tentei me negar, né, e para ter o desconto, mas esquece, você não vai ter. Né? Faz parte do programa de fidelidade que você aceitou lá atrás. Então, cada vez mais a gente vai ter que ter esse cuidado. Você tocou num ponto interessante, né? Se eu não inovo, né, e não crio a democratização da inovação, da tecnologia, né, as pessoas não vão poder usar. E aí eu acabo ficando parado no tempo. Então, equilibrar isso e achar formas de fazer de forma estruturada e segura é o maior desafio. Sim. Acho que isso é o dia a dia da Samanta. Eu não posso deixar, por exemplo, um CEO que, de certa forma, vai ter que ir para vários eventos, várias revistas, jornais. Eu não posso evitar ele de fazer isso. De certa forma, é o trabalho dele, da empresa dele. Ele tem que mostrar ali um certo marketing, aquela coisa toda. Mas eu tenho que, de certa forma, também protegê-lo, vamos dizer assim, né? Verificar quem que pode estar usando os dados dele, dela e etc. Então, a gente tem esse grande desafio. Como o Flávio até mencionou, a gente tem que dar um equilíbrio entre o negócio e a segurança. Eu também não posso ser 100% offline. Por mais que eu goste de ser offline, eu consigo, mas eu não posso deixar que um CEO, um famoso, não seja exposto. Ele vai ter que ter mesmo um Instagram, vai ter que ter um Instagram aberto, vai ter que... E aí, cabe a quem trabalha com inteligência e, de certa forma, está protegendo essas pessoas, porque principalmente trabalham em empresas, nas empresas que a gente atua. Então, a gente tem esse grande desafio para justamente mesclar isso aí. Perfeito. Tá vendo que, olha só, gente, você que está aí nos ouvindo, que talvez queira entrar na área de segurança, tecnologia, é um mundo gigantesco. A gente já falou aqui de pelo menos 4 ou 5 assuntos diferentes, voltados aí para a parte de ameaças, mas que são campos e visões totalmente diferentes. Elas têm conexão entre si, mas é um mundo muito gigantesco para você estudar e aprender sobre ele. E aí, né, até olhando para isso do que a gente estava falando, eu queria saber assim, Samanta, como é que eu posso ter esse equilíbrio, né? Como é que eu posso, talvez, aproveitar o que tem de melhor na tecnologia e ainda estar seguro, né? Qual que seria, sei lá, talvez a sua recomendação como especialista da área, como profissional gabaritado e etc., de recomendação para as pessoas, né? A gente pode baixar o aplicativo lá para escanear a nossa cara e jogar isso depois em qualquer lugar? Ou a gente tem que ir com mais, sei lá, calma, né? Qual que seria a recomendação que você faria? Ou, né, vamos dizer, qual a recomendação você faria para os seus filhos, né, em relação a essa parte de ameaças e adoção de tecnologia? Como eu falei, tem que haver esse equilíbrio entre o negócio que eu digo não só para empresas, mas para as pessoas também. Às vezes, por exemplo, seu filho ele quer ter um Instagram. É claro que no meu ponto de vista, filho meu teria depois de certa idade. Mas você tem que estar ali em constante olhando, verificando o que pode apoiar. Por exemplo, eu tenho meus pais e eu já fiz várias conscientizações, vamos dizer assim, deles de questão de ataque. Então, por exemplo, eu não posso chegar para minha mãe e falar, não use Zap, não use WhatsApp. Né? Ela usa, só que eu falo, se houver, por exemplo, alguém tentar colocar minha foto e quiser falar, por exemplo, em meu nome, pedindo dinheiro, seja lá o que for, ela já não vai ter mesmo, então já evita esse problema. E outra a gente tem algumas palavras-chave do tipo,
se tiver na dúvida, Samantha foi assaltada, que é sempre aquela mesma história, né? Samantha foi assaltada, tô com esse celular novo, tô precisando de um apoio. E a gente tem certas palavras-chave que uma vai perguntar para outra para realmente saber se é a pessoa que tá ali por trás. Então, são coisas que a gente evita não ter. Não vou ter WhatsApp, não vou ter Instagram, não vou ter não sei o quê. Não, vai ter. Tem gente que gosta. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas tem gente que gosta de rede social, né? Mas aí você coloque um pouco mais de segurança. Por exemplo, eu quero ter um Insta. Coloque para os seus amigos, não precisa deixar aberto para todo mundo ver, todo mundo acessar, saber da sua vida. A não ser que você seja uma pessoa famosa, aí é Exato. outra história. Agora, se você é uma pessoa normal, vamos dizer assim, procura deixar só para os seus amigos, só os seus amigos mesmo têm que saber, o mundo não precisa saber do que você está fazendo, né? Então, é esse tipo de situação, e aí você sempre conscientizar, principalmente seus parentes, familiares, amigos, do que está acontecendo, né? Então, muitas vezes eu falo, por exemplo, eu bato muito nesse martelo, não instala aplicativos que não são da Google Store ou da Apple Store. Porque você pode estar baixando e, na maioria das vezes, vai estar contaminado. E isso, quando você for fazer um Pix, vai dar errado, vai para outra pessoa que não era para ir. A gente sabe várias histórias que acontecem. Então, eu sempre procuro, não deixe de ter o aplicativo do banco no seu celular, mas só baixem coisas que tiver nas fontes oficiais, tá? Então, essa é uma forma que eu acho de haver um equilíbrio, né? Tanto ali da questão de não proibir as pessoas de usarem tecnologia, isso vale para empresas também. Por exemplo, o ChatGPT. No meu ponto de vista, eu não posso proibir uma pessoa de usar um ChatGPT, porque eu acho que tem coisas muito enriquecedoras ali. Mas tem que haver uma conscientização dessa pessoa de não colocar dados ali. Por exemplo, eu quero consultar o meu CPF. Aí a pessoa coloca lá, o ChatGPT vai falar que não tem como, mas ela já colocou alguns dados. Mas já foi o dado lá. Então, às vezes o cara também do código-fonte, que acontece muito, o cara tá com código-fonte que é produção industrial, e ele vai lá e coloca lá para pedir para o ChatGPT resolver. Eu acho que a gente não tem que proibir, porque é uma tecnologia nova, a inteligência artificial está aí, não é uma coisa de buzzword do momento. Exato. É algo que mesmo a gente vai entrar nessa tendência. Eu não posso proibir isso, mas eu posso conscientizar as pessoas, de certa forma, ali, a como utilizar o melhor possível aquele tipo de tecnologia nova que está surgindo no mercado. Daqui a 2 anos vai ter outra, e a gente vai ter que se adaptar a isso aí. A gente passou por metaverso, sim, por todas as questões criptos, NFT. Sim. A gente está vivendo o boom da IA com o ChatGPT, mas assim, esse é um ponto interessantíssimo, né? Poxa, as pessoas estão desaprendendo a programar muitas vezes, porque estão soltando tanto isso dentro de um ChatGPT da vida que estão esquecendo de saber o que está sendo feito ali. Uhum. Isso é um perigo, tá? Quando a gente falou agora há pouco sobre fundamentos, né? Fundamentos de infraestrutura, fundamentos de programação, fundamentos de rede, o que é um protocolo, o que é um TCP. Eu tenho muito receio dessa nova geração, né? E acho que depois a gente pode até falar quais são as recomendações aqui para quem quer ingressar no universo de cyber, né? Essas N opções que você comentou, que é saber os fundamentos reais, né? O que eu estou fazendo ali quando eu estou fechando uma porta, por exemplo, né? Uhum. Então, o meu grande receio com a IA são as pessoas ficarem mais superficiais ainda, né? E não conseguirem dominar nenhum assunto na profundidade. Ou seja, jovem mancebo, você que está aí ouvindo a gente ou assistindo esse podcast, você que já trabalha na área e etc., ouça o conselho dessas duas pessoas sábias. Você precisa entender conceitos e fundamentos e adicionar um pouco de security awareness, né? Ou seja, um treinamento em cibersegurança não mata ninguém. Aprenda os conceitos de forma segura, seria a mensagem. Então, você terá aí um profissional melhor, com vários conceitos, com vários fundamentos, mas sem esquecer da cibersegurança. A ideia é conscientizar, como colocou a Samantha. A melhor forma de equilibrar o jogo é fazendo a conscientização. Então, comece por você mesmo. Você já passou seu Pix para alguém hoje? O seu Pix é o seu telefone celular ou o seu CPF? E você passa isso para o padeiro? Toma cuidado, amiguinho, toma cuidado. Posso pedir um cartão de crédito no seu nome e aí vai dar um BO pra você depois lá com o pessoal como é que é o nome da empresa lá que faz o negativo? O Serasa. Cuidado com o Serasa, viu? Tá pensando mas pensando aqui, né, no Insider, que é o cara que tá dentro, né? Esse é uma pessoa que é uma pessoa, é um ser humano. Só para contextualizar a galera, existe então uma ameaça que não é tecnológica, é uma pessoa, né? Você comentou... Que é o insider, que é alguém de dentro. Quando esse alguém de dentro vira uma ameaça, nós chamamos de insider. As pessoas são movidas a algum tipo de benefício. É sério. E esses são os piores. Os esses são os piores. Né? Quando a gente fala de insider, a gente tem hoje quadrilhas e grupos gigantescos trabalhando e atuando em grandes empresas, né? Então eu posso comprar
a Ferrari das soluções de cibersegurança, colocar tudo, mas eu vou ter dentro um cavalo de Troia dentro de casa, né? Fazendo uma analogia lá com o cavalo de Troia antigo, né? Vocês devem ter vivido isso também. Dentro de casa, fornecendo as credenciais ali que são usadas para o dia a dia, né? Então, pensando aqui, eu tenho que medir, dosar e cuidar do ser humano ainda para ele ficar consciente. Sim. Como é que vocês identificam um insider, Samantha? Como é que, sei lá, ele se veste diferente, ele usa um black hat? Podia ser, né? Fica mais fácil. Ia ser mais fácil pra Mas fazer isso, imagino que seja algo que aconteça de fato. Não, acontece muito. E tem um protocolo, alguma coisa assim, de como identificar um insider dentro da empresa? É bem complicado, mas tem brechas que a pessoa deixa. Aí entra muito a parte da forense, que ela consegue chegar nesse tipo de situação, nessas pessoas. Muitas das vezes tem medidas disciplinares, né, para esse tipo de pessoas. A gente consegue, de certa forma, sim. Eu falo que o hacker, por mais que ele limpe os seus caminhos, a gente consegue encontrar, né, por onde que ele foi. Eu gosto muito do exemplo que eu vi um tempo atrás, acho que tem uns 2 anos, mais ou menos, que foi da Tesla. O pessoal russo tentou invadir ali, sabe que não é tão fácil entrar numa planta da Tesla, então meio que tentou aliciar um funcionário para colocar um pendrive só para fazer isso, só para colocar um pendrive. E a gente sabe que o segredo industrial da Tesla é gigantesco, porque até hoje eu não conheço nenhum outro carro que chega no nível que eles estão, né? Você não vê Volkswagen, Fiat, qualquer outro, no nível que eles estão. Então, eles devem ter um segredo industrial ali que vale bilhões. E esse grupo russo ofereceu 1 milhão para essa pessoa colocar o pendrive. Você pensa, 1 milhão só para colocar um pendrive e tirar. E o cara não aceitou, depois fez uma denúncia lá para os órgãos americanos, mas para você ver o nível, outra pessoa poderia ter aceitado, colocava lá um pendrive e aí? O que acontece nesse momento, porque assim, a gente não tem como saber quando a pessoa está ali fazendo a negociação, a não ser que seja algo de governo, a nível governamental, né? Por exemplo, o cara lá do Pentágono, da CIA, você consegue saber que a gente dupla aquela coisa toda. Mas uma empresa normal, você vai, depois, por exemplo, se o cara tivesse espetado, aí você consegue fazer toda a trajetória ali e chegar na pessoa que fez isso. Mas fora isso, é bem complicado, é um desafio muito grande essa questão de insider. A gente sempre chega na pessoa. Mas, por exemplo, se ainda está ali numa coisa abstrata, se ainda está em negociação, vamos dizer assim, é muito difícil de a gente identificar esse tipo de situação. Jovem mancebo, não seja um insider. Venha pro lado positivo da força. Para com esse negócio aí de querer hackear os outros. Vai estudar Florence, vai estudar Threat Intel, para ser alguém assim de sucesso, gabaritado como a nossa Samantha. Não seja um jovem bobão. E não seja igual as outras pessoas que o Flávio contrata de vez em quando para fazer serviços escusos de colocar pendrive lá na Tesla. Não, nunca fiz isso. Mas assim, isso é um fato que antigamente um perito forense era uma pessoa extremamente difícil de achar, né? Hoje a gente tem visto que cada vez mais está sendo usado. Não tem muito mais hoje, né? Perito, forense. Mas assim, a forense está no dia a dia, Sim. né? Toda vez que eu tenho um incidente, né, de média ou grande proporção, eu vou ter uma forense ali para pegar quem foi. E a gente sempre chega, tá? Sempre chega. Por mais que você tente apagar tudo. O crime nunca é perfeito. Não dá para fazer igual o Mr. Robot. Apagar os logs lá e tá tudo certo. Não. Vai deixar rastro, vai deixar evidência, vai ter alguma forma de rastrear. Sim. E é nisso que todo mundo tá inclinado hoje para trabalhar, né? Então... E aí a pergunta que eu faria para vocês dois seria o seguinte: e se fosse uma inteligência artificial fazendo o papel da Samantha? De julgar se o que você está fazendo tornou-se uma ameaça ou não. Seria interessante ter esse tipo de approach? Na minha visão, não. Porque eu tenho medo das máquinas, né? O Exterminador do Futuro tá aí, etc. Então, acho que não seria tão eu não tenho medo das máquinas, não. Eu tenho que trabalhar para fazer as máquinas. Esse é um ponto interessante. Samantha falou um ponto interessantíssimo. Poxa, se eu tiver num ponto que eu estou desenvolvendo o que está sendo usado, né? E eu saiba quais são os algoritmos que estão ali, né? Todo mundo sabe que uma IA ela precisa aprender com alguma coisa para poder gerar algum conteúdo. Então, se eu estou num passo, né, profissional que eu consiga desenvolver essas coisas, eu estou tranquilo. Você quer saber onde é a tomada para puxar. Se eu estiver só apertando um botão e consumindo, sendo refém da tecnologia, sem saber o que eu estou consumindo, principalmente dos grandes players hoje, né, que estão no mercado, aí eu preciso tomar cuidado. Por exemplo, hoje a gente já sabe que tem ChatGPT mesmo, ChatGPT faz isso também, você consegue ali criar códigos maliciosos. É claro, não é tão simples. Cria um código, mas você tem que fazer umas formas ali de perguntas que ele vai te dar isso no final. Mas a gente também tem ferramentas que já tem IA que consegue identificar isso muito mais rápido do que um ser humano normal, ou se eu fizesse uma automação ali. Então, a gente tem que... Eu penso que a gente tem que sempre usar as coisas
que estão surgindo também ao nosso favor. Os atacantes, as pessoas maliciosas vão usar para o lado delas e a gente tem que aprender a usar para o nosso lado também, para o nosso bem. Então, quando a gente conhece muito bem o que aquela inteligência artificial faz, o que ela está trabalhando, no meu ponto de vista, a gente não tem que ter medo, porque a gente tem controle sobre ela. Então, o que acontece é esses maliciosos, essas pessoas maliciosas que não entendem, só estão colocando lá para pegar as informações e ficar mais rápido. Como até o Flávio comentou, hoje em dia, o pessoal, acho que daqui a pouco nem vão aprender mais programação, só vão jogar no chat GPT e tá lá o desenvolvedor. Lá e tá tudo certo. Só que aí o cara, ele não sabe a essência, ele não sabe como é que funciona, né? Então, aí ele fica refém daquilo. A gente, desse outro lado do bem, vamos dizer assim, se a gente conhece ali como é que a essência funciona, como é que ela trabalha, a gente pode usar isso para coisas fantásticas, para ser mais rápido numa resposta a incidente, para chegar num ator lá de ameaça que fez tal ameaça ou invadiu a empresa que eu trabalho. Então, você pode usar também para coisas do bem, nesse sentido. Acelerar o processo de detecção, Sim. né? Pegar comportamentos, que é uma coisa que... Tá tudo baseado em comportamentos, Sim. né? Quando eu Eu tenho... acho que a IA tem uma vantagem, né, para essa questão do comportamento, né? Sim. Porque Você pega um Zero Day, ela que não é tem hoje o nosso grande viés. desafio. Desde que tenha ali realmente uma IA por trás. Tem muita gente vendendo coisas com IA que não tem IA, né? Sim, sim. Então, assim, eu vejo lógica nebulosa, vejo essas questões de conceito há muitos anos. Uhum. Mas aplicar efetivamente, né? Sim. O mercado aproveitou o nome, começou a Sim. usar, mas efetivamente, eu acho que agora a gente começa a dar os primeiros passos em soluções que realmente consigam detectar anomalias dentro do ambiente. Sim, né? toda empresa agora tem meio que eu não sei porque que coloca o nome de mulher, eu queria entender. Furacão eu já entendi. Agora de IA, toda IA tem um nome de mulher. Sabe por quê? Eu acho que eu tenho a resposta. E olha só, a resposta que vale $1 milhão. É porque a mulher vai dominar tudo. Entendeu? Então, Tem sempre já aceitou. E tem sempre razão, né? Tem sempre razão, entendeu? Quem manda lá em casa? Sou eu. Claro que eu mando. Quando a minha mulher fala, eu mando. Entendeu? Ela falou, eu mando. Vou mandar exatamente o que ela falou. Então, acho que é por isso que as IAs têm nomes de mulheres, Sim. porque as mulheres vão dominar tudo. Já aceita que dói menos, né? Então, faz parte do jogo. Pensando nos próximos 5 anos, né? O que você está olhando em relação a ameaças? O que a gente deveria se preocupar, né? Pensando no mercado corporativo, principalmente. A gente falou um pouco aqui sobre a vida pessoal, essas questões de ter um duplo fator de autenticação com os pais é maravilhoso, porque você tem palavras-chave ali que são usadas... Só vocês conhecem. Exatamente. Isso é Dica importante, hein, pessoal? E assim, são coisas básicas do dia a dia, né? Para evitar que alguém deposite um dinheiro errado. Mas pensando no corporativo, né? Para os próximos 5 anos, a gente deve ter um salto aí com IA em tudo, Sim. né? O que você está olhando de defesa ali e de prevenção a possíveis novas tecnologias que vão brotar para a gente ter que defender? Se fosse escolher, assim, as tecnologias que você aposta que, de fato, vão daqui a 5 anos estar deslanchando, etc., para a parte de Threat Intel, quais seriam, né? 5 anos é um universo muito longe, né? Se a gente pensar do jeito que a gente está... Na questão de quântico, tecnologia, 2029, mais ou menos. não, vamos para 3 anos, porque a movimentação hoje está muito rápida, Sim, né? sim. Quando a gente entrar na era quântica agora de processamento, teoricamente a gente está muito mais rápido em tudo que a gente vai fazer, tanto para o bem ou para o mal, né? Então, o que você está olhando hoje? Eu vejo que a gente tem que trabalhar muito a questão da visibilidade. Hoje as empresas, por mais têm o seu CIEM, que no meu ponto de vista já é até uma tecnologia um pouco ultrapassada, mas eu acredito que a gente tem que expandir mais essa visibilidade, porque se eu estou com o olho só olhando para uma parte, eu posso estar esquecendo a outra e ali está acontecendo casos terríveis. Então, essa é a questão. E ver o melhor caminho, porque hoje, às vezes, também você tem um CIEM e não suportar tudo isso que você... Ou suportar, mas ficar inviável financeiramente, porque o CIEM custa, cada coisa que você põe lá custa muito dinheiro. Então, esse, para mim, é o caminho para se verificar qual que é a melhor forma de aumentar cada vez mais minha visibilidade. E usar realmente inteligência artificial para agregar valor ao seu negócio, né? Não simplesmente o ChatGPT. ChatGPT é uma tool, né? Uma ferramenta dentro de inteligência artificial. Você tem muito mais coisas. E aí, junto com a inteligência artificial, você automatizar muitas coisas. Eu vejo isso muito ainda com muitas empresas, principalmente no Brasil, lá fora ainda não tem muito essa visão, mas as empresas aqui ainda estão muito dependentes de o cara ter que clicar no botão, e aí você tem que montar uma equipe gigantesca para atender tudo isso, dependendo do seu tamanho, né? Então, às vezes, você vai precisar de uma equipe 24/7, a gente sabe que é muito difícil montar. Então, no meu ponto de vista, também está faltando ter automatizações, que a gente sabe que não é
esse bicho de 7 cabeças, já tem inclusive ferramentas que já fazem isso, ou tem aquela que, eu quero desenvolver aqui com o meu time de desenvolvedor, mas eu vejo esses 3 pontos. Eu acho que aumentar a sua visibilidade do que está acontecendo no seu parque todo, não só rede, porque hoje em dia a gente não está mais tão num lugar só, né? A gente está em vários lugares, mas aumentar essa visibilidade, investir na questão de conhecer inteligência artificial, seja no EDR, seja no AF, seja em qualquer outras tecnologias de cyber, e realmente entender o que essa inteligência está fazendo, e por fim ser muito mais rápido ali nas respostas, que seriam as automações, né? Então você fica muito mais preciso, você evita, por exemplo, de ter aquele time gigantesco, porque você começa a ter aquelas coisas que são padrões. O cara, por exemplo, não pode usar um Hacketool no meu ambiente. Então, eu já automatizo, na hora que isso acontecer, já bloquear para o cara, e aí ele já não... Eu não preciso ter que um cara lá analisar aquilo, mandar uma informação para o gestor falando que o cara tá usando uma ferramenta que não era para usar. Então, tem coisas que eu posso automatizar. Eu concordo que tem coisas que não. Ou a automatização, você tem que entender primeiro como é que é o seu ambiente, para aí você ter uma segurança de colocar, mas eu acho que as empresas estão pecando nesse sentido. De, tipo, tá demorando demais para começar a colocar isso em prática. E, do meu ponto de vista, a gente vai ter, porque as ameaças vão cada vez crescer mais, não tem jeito. A gente já sabe que o caos lá de Israel, da Ucrânia, afeta a gente. Não tem como dizer que não afeta mais, né? Então, eu não posso ficar refém do meu time, só que ele não vai suportar tudo isso. Então, eu preciso começar a pensar nesse sentido, da mesma forma que as ameaças estão crescendo, eu também tenho que estar seguindo junto. Claro que às vezes não consigo seguir 100%, a área de defesa ainda realmente pena muito nesse sentido, mas a gente tem que estar mais perto ali o possível para quando ele sofrer alguma coisa muito grande, a gente estar preparado, de certa forma. E vai acontecer, tá, gente? Essa coisa de, não vai acontecer no meio... Vai, a gente só não sabe a hora. Sempre acontece. É igual morte, a gente sabe que vai, mas não sabe quando. É a única certeza que eu tenho na vida. Só tenho 2. Eu vou morrer que vai ter ataque. Vai ter ataque. E assim, o fato de se preocupar com isso, né? Como é que eu vou me proteger, como é que eu vou responder a um ataque e como é que eu automatizo para ter... O meu foco, o meu sniper ali focado nos ataques sofisticados, né? Quando a gente olha, eu não quero mais ficar olhando para as coisas rotineiras do dia a dia. Eu preciso ter meu time ali Ninguém aguenta mais olhar log, né? Sim. Então, mas quando você tem lá... E incidente tem o tempo inteiro, tá? Só que às vezes são incidentes de nível baixo, médio. Eu acho que a analogia é perfeita. A gente voltando no começo, né? Falando no mercado aéreo, do segmento aéreo, qualquer coisa que acontece dentro de uma aeronave é um incidente. Um tropeção, um passageiro atuando de uma forma... fora do contexto normal, é um incidente. Então, a gente tem vários incidentes. O problema todo tô gastando energia hoje olhando coisas que não são tão valiosas ali, né? São só incidentes, mas não ameaças. Exato. Incidentes que não representam uma ameaça real, de fato. E preciso deixar isso o máximo automático para poder ter meus snipers ali para acertar os caras que estão planejando coisas muito mais audaciosas, né? Esse é o grande ponto. A analogia do CIEM para mim é o cara que tem 300 câmeras em casa, né? Mas não tá olhando todas as câmeras e tá deixando passar ali um invasor pelo portão por cima do muro dele. Ou quando vai ver só na forense, que aí você olha as 300 câmeras com mais detalhes e vê. O que a gente quer hoje é pegar em tempo real, né? Eletrocutar esse cara que tá pulando o muro. Misericórdia. E poder me preocupar com uma possível invasão de uma quadrilha, né? Acho que esse é o grande ponto. Eu vi um vídeo um tempo atrás de um rapaz, né? Ele fala de segurança residencial. E aí ele fala um pouco de cibersegurança também. Que ele é da área de tecnologia, mas ele gosta dessa coisa tática, de exército, de guerra e tal. Então ele tem um foco ali em segurança residencial, mais uma parte ali de cyber. E aí ele fez uma analogia muito engraçada, que ele tava vendo um vídeo de um rapaz que aparentemente ele devia ter algum problema, algum tipo de distúrbio, porque ele tava meio que na rua correndo, que nem um doido. E aí ele pulou pra dentro de uma casa. E aí ele fala assim, às vezes a gente acha ou tem a sensação de que está seguro, porque alguns elementos fornecem pra gente uma falsa sensação de segurança. Eu acho que isso é o que acontece demais no mercado. As pessoas têm falsa sensação de segurança. Ele fala assim, se você olhasse a casa, ela não tinha um muro baixo. Ela tinha um muro alto, não tinha um portão alto. No portão haviam lanças. Daquelas lanças de casas mais antigas que o pessoal coloca pra justamente alguém não pular. Tinha cachorro dentro da casa. Mas sabe qual foi o pior problema? A porta da casa estava destrancada. Então o doido estava correndo na rua, ele conseguiu pular dentro da casa, não se importou com as lanças nem com o cachorro, e aí a pessoa, com uma falsa sensação de segurança,
de que tinha cachorro na casa e que tinha lança no portão, não trancou a porta de casa. O cara conseguiu entrar dentro da casa dela. Esse é o usuário que deixa o password anotado no papel. Você entendeu? Em cima do... Falsa sensação de segurança. Exato. Não, mas eu tenho MFA, então eu vou colocar a senha 1, 2, 3, 4. Não, meu amigo, não é porque você tem MFA que você vai facilitar a senha, é um conjunto, né? A gente gosta muito de falar na Icon que cibersegurança deve ser feita em camadas, que em cada camada, se você tiver um pouco ali de segurança, né, no final do dia você tem um escudo mais resiliente. Afinal, né, quanto mais camadas o escudo tem, mais resistente ele fica a ataques. Mas a galera tem uma falsa sensação de segurança. Acha porque colocou um CIEM, né, que também concordo com essa manta que já tá ficando legado, né, daqui a pouco não vai servir mais pra nada, porque só o CIEM só coleta para correlacionar se precisa de outras coisas e eu não quero colocar um cara lá para ficar fazendo isso porque ele demora para ver algo, para achar algo, né? Então, existe essa falsa sensação de segurança porque o pessoal comprou alguma coisa. É igual quando o pessoal fala assim, nossa, agora meu EDR, XDR tem inteligência artificial. Pronto, acabou. Então, né, não vou pôr mais nada na máquina, deixa o usuário instalar o que ele quiser, aí já baixa a política de segurança por uma falsa sensação de segurança, né? Como é que a gente lida com esse, eu vou dizer, sei lá, síndrome do impostor da cibersegurança, que é a gente ou confiar demais numa tecnologia e por isso talvez baixar o escudo, ou, né, a gente deixar de fazer o básico por achar que tem um MFA, então tá seguro, tem um e-mail de backup, então tá seguro. Como é que a gente lida com essa questão de falsa sensação de segurança no mundo de cyber? Principalmente assim, do lado do corporativo. Isso acontece ou é viagem da minha cabeça? Acontece muito. Inclusive, 95% dos ataques, segundo a Microsoft, são oriundos de coisas básicas que faltaram de colocar. Por exemplo, a senha fraca. Então, você tem que colocar para o seu usuário que tem que ser uma senha mais difícil. Eu sei que é difícil. É difícil mesmo você pegar, por exemplo, a minha mãe para colocar uma senha difícil para ela. Né? Mas você tem que tentar de alguma forma, principalmente no mundo corporativo, né? Ela acaba acessando alguns apps ali que são específicos para ela com senha mais fácil. Mas no seu dia a dia, principalmente quem está trabalhando, quem está na ativa, você ter essa proteção para os seus usuários. Por exemplo, domain admins no ambiente tem que ser pouquíssimos. Eu não posso ter um monte. E se você for olhar nas empresas, tem um monte. Às vezes todo mundo é domain admins, entendeu? Então, tá na TI para domain admin para ir lá. Então, coisas básicas de segurança a gente não está fazendo. A Microsoft falou que 95% dos ataques vem de coisas básicas. E aí a gente já está querendo um negócio que tem IA. Se a gente não está fazendo a coisa básica, entendeu? Então, do meu ponto de vista, a gente tem que começar a coisa básica, tentar matar ali o que pode, por exemplo, a política que está mal implementada, porque eu deixei todo mundo colocar pendrive, eu deixei um monte de coisa, aquele tipo de informação, eu tenho que trabalhar em cima disso. Então, trabalho básico. Eu sei que às vezes pode ser um pouco complicado, principalmente se você entra em legado, essas coisas todas, é um pouco mais complexo, mas você tem que sair, de certa forma, você tem que sair do outro lado. Então, começar por coisas básicas ali, do meu ponto de vista, é um grande dimensionamento ali, direcionamento que você pode ter. E a outra questão de ferramentas, eu sempre falo, ferramenta está ali para te apoiar, mas ela não vai ser tudo. Né? Você tem que ter, igual o Flávio mencionou, dos seus snipers, aquelas pessoas que vão estar vendo coisas que a ferramenta não vai conseguir ver. Né? Então, eu não posso só, porque eu já tenho a proteção X, Y, Z e aí eu estou sossegado. Não, você tem que estar sempre em constante vigilância, porque os caras hoje, você coloca uma ferramenta X, você pode contar, da questão de um mês, eles, até pelo ego, aquela coisa toda, eu consegui invadir a ferramenta X, e aí você olha e fala, eita, pô, coloquei essa ferramenta e agora já conseguiram burlar. É claro que o fabricante vai correr atrás disso para arrumar e tal, mas a gente pode ter esse tempo aí que o cara pode, se ele está muito específico em invadir uma empresa X, ele vai conseguir. Então, é por isso que a gente tem que estar preparado tanto na questão tecnológica, que eu concordo, tem que ter sim as ferramentas, né? Porque, eu tenho um time de elite que eu não vou precisar de um EDR. Não, você precisa ter. Mas eu tenho que ter um time de elite ali para estar justamente atuando nessas coisas que ferramentas não vão conseguir verificar. São as questões fundamentais, né? Você tem que ter todos os fundamentos bem estruturados, fazer uma analogia com a culinária, fazer um arroz e feijão muito bem feito, porque, quando a Microsoft fala que 95% dos ataques são porque você não fez ali lição de casa, né? Fazendo isso bem feito, mais as ferramentas, a gente ainda tem um delay, né, para poder... Então, assim, quem não tá fazendo nada, sabe começar a correr. Qual é o maior problema no cloud? Achar que tá seguro. Não. Achar que 100% da responsabilidade é do fabricante que tá... Não, isso aí o pessoal tá até mais maduro hoje em dia. Mas é o misconfiguration. O pessoal configura o cloud, aí o cara fala assim, não, agora eu vou colocar o meu app aqui no cloud, vai ficar lindo e maravilhoso, vou tirar aquele servidor daqui, aquela jossa, vai ficar melhor, porque agora, né, eu vou colocar lá um firewall, um monte de coisa. Aí ele põe um firewall, ele põe não sei o que, regra, e aí deixa o IP pra fora.
numa porta 22? O que você vai falar pra um cara desse? O problema não é o cloud, né? É o que a Samantha tá falando. Eu acho que assim, você deve se apoiar em ferramentas. Porque todo bom atleta, ele vai ter ferramentas ao seu dispor para se tornar um bom atleta. Sim. O corredor tem que ter um tênis caro para ele. Tem que ter um tênis caro para correr, porque ele precisa disso. Ele vai fazer isso várias e várias vezes. Então, ter ferramentas é fundamental. Saber usá-las é o mínimo. Mas entender os conceitos é primordial para ter um bom sucesso. É igual alongamento. Se o corredor esquece de alongar, né? Vai dar ele cãibra, vai se lesionar. Vai dar cãibra, então, vai dar cãibra. A gente tem várias analogias aí. Triste. Não, é o dia a dia, né? Eu acho que é isso que vai garantir a nossa empregabilidade pelos próximos 50 anos, pensando em mercado, né? Para quem está começando agora, ingressando. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Tem mercado por muito tempo, né? A gente está num país que tem uma necessidade de crescimento e está crescendo. Imagina você ser, né? Talvez não seja a melhor colocação, mas imagina você ser, sei lá, um perito em cibersegurança num país como Estados Unidos ou Israel, que vendem, exportam isso para todo mundo. Cara, tua chance vai ser... Agora, no Brasil, tem campo, tem um monte de coisa aqui, tem um monte de empresa vou te falar, nos Estados Unidos tem campo também, tá? Tem Às também? vezes a gente acha que eles estão lá anos-luz, mas também não é tudo isso, não. Tem bastante campo. E assim, a gente tem um problema gigantesco aqui que a gente nunca segue a regra, Os Estados Unidos também é muito grande, né, cara? Se você parar pra pensar, ele é quase do tamanho do Brasil. Ele é maior do que o Brasil, ele tem mais de 300 e poucos milhões de pessoas. Então ele é pessoas, maior. né? Território Brasil ainda Mas, por exemplo, Israel, a questão da inteligência deles, eles falharam absurdamente. Absurdamente. Tanto a inteligência cibernética como a inteligência física deles. E era considerado um dos mais tops de inteligência cibernéticas que a gente... E aí, até aproveitando essa questão de mercado, de oportunidade, etc., né? O que vocês colocariam para jovens mancebos? Os jovens que acabaram de sair lá, seus 17 anos, terminou o ensino médio, tá aí. Não seja um jovem nem. Se você não viu nosso episódio sobre o jovem nem, volta aí na segunda temporada, acho que o penúltimo episódio, se não me engano, a gente falou sobre o jovem nem. Não seja um jovem nem. Sabe o que é o jovem nem? Não. É o nem trabalha, nem estuda. É o jovem nem. Não é porque é bebê, viu? É nem. Mas não eu acho que não dá gente só 18 anos, não, né? Tá? Tem uns de 30 e pouco, tá neném também. Não seja um jovem adulto de 30 anos, nem também. A questão é, o que vocês recomendariam pra pessoa? Por onde começar a ingressar nesse caminho, né? Seja na cyber, seja vendendo cyber, sendo um gestor de negócios de cyber, seja na parte de threat intel. O que seria, sei lá, o começo aqui para essa galera, né? É a parte forense, a gente falou um pouco de conceitos, né? É por rede que começa, é por hardware, é por programação. O que a gente poderia dizer para essa galera aí, iniciando, né? E começar já com o pé direito? Tá, eu só começando, as dicas que eu dou, né? Hoje você já consegue entrar na área de segurança direto. Há uns 5 anos atrás você não conseguia. Não existia, né? Você tinha que passar por infra, para depois você conseguir colocar uma perninha em segurança. Por quê? Porque segurança você precisa de básico. Então, você precisa de um básico do sistema operacional que você está lidando, seja Windows, seja Linux ou seja Mac, que são esses 3 mais conhecidos. Hoje dá para você ir já direto, principalmente ali um menor aprendiz, um estagiário, um analista júnior, que aí você já começa a pegar alguns conceitos da área. É claro que a gente tem áreas enormes dentro de cyber, que ou você pode ir para um Red Team, que é atacar, ou você pode ir para a área de defesa, e aí você tem trabalhar com ferramentas, ou fazer forense, ou fazer resposta a incidente, ou fazer inteligência, que é o meu caso, mas você precisa ter base. Então, o Júnior ali, o estagiário, ele vai começar ali vendo esse ambiente, então ele vai pegar palavras novas. Eu já tive pessoas conhecidas no meu time que não sabiam o que era um firewall. Então, ele vai começando a aprender o que é um firewall, vai estudando, isso é fundamental, você começar ali nesses princípios básicos, como é que funciona a segurança da informação, o que é a questão de redes, o que é protocolo, como é que funciona quando eu coloco www.google.com, né? Entender esses conceitos, claro que eu dou a dica também, não sejam tão ansiosos. A gente na área de TI é muito, eu quero aprender tudo, eu quero pegar tudo, eu quero fazer todos os cursos que é possível. Não vai dar certo, vai dar uma ansiedade. Foco. E a gente que é de TI, a gente sabe que a ansiedade é terrível. Então, tenha foco, vá no seu tempo. Eu quero agora focar em redes. Vai estudando redes, vai pegando o que é protocolo, como é que funciona, você já vai ver um salto gigantesco na questão de segurança. E ali você vai indo depois, entrando em outras áreas, sistema operacional, programação, você não precisa programar, mas você precisa entender como é que está aquele lógica, código, né? Porque ali quando você entrar com malware, que essas coisas, você entende pelo menos como é que ele está funcionando. Então, são essas dicas. Vá no seu tempo.
né? Estude bastante, não deixe de estudar. Todo mundo que está aqui teve que estudar muito para chegar onde a gente está. É uma área que tem que estudar o tempo inteiro, a gente está tendo que se atualizar com cloud. Cloud até pouco tempo não existia, a gente teve que se adequar ao conceito de cloud. O home office não existia, lembra? Até 2 anos o cara atrás. trabalhar na casa dele com roteador, adivinha de Era desesperador você botar alguém em casa, porque você tinha que fazer a VPN. Bom, continua a sua. Não, era sua complicado, linha. mas eu penso que essas são as dicas. Entre na área, você já vai conseguir muitas das vezes entrar na área de segurança, vá aprendendo com as pessoas que estão ao seu redor e vá estudando. Você tem que estudar, só que aí segura a sua ansiedade que você não vai conseguir aprender pen test, protocolo de rede, banco de dados, tudo de uma vez. Você vai no seu tempo, faça uma programação do que você tem que estudar, indicações de livros e etc, justamente para você crescer. Eu acredito que em 2 anos você já consegue, pelo menos, os conceitos você já vai saber. Quando a pessoa fala, o SQL Inject, eu sei como é que é esse SQL Inject. Posso não saber fazer, mas eu sei já o conceito. E aí, se você quiser ir para uma área de ofensiva, aí sim você vai ter que entender mais a fundo o que é o SQL Inject, como que faz e tal. Senão, você fica lá na defesa para defender como é que você vai defender esse tipo de ataque. E o que você diria pro jovem que está começando agora, além do que a Samantha colocou? Principalmente assim, no final, eu quero te fazer uma pergunta. Se é bom vender cyber? Mas voltando, acho que no jovem é que se questionar, né? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô apertando esse botão? Né? Por que é assim? Por que funciona dessa forma? Por que eu tenho uma porta? Por que eu tenho um protocolo? Né? Eu acho que isso, muitas vezes, achar um mentor, né? Para poder dizer qual a trilha vai seguir, é uma coisa bacana hoje, né? E ser o melhor no que tá fazendo. Acho que esse é o ponto, né? Ser um Cristiano Ronaldo da Exato. Um milhão de milhões. Se for para fazer qualquer coisa na vida, tem que ser bem feita, né? Tem que ser da melhor forma possível que você possa fazer. Eu acho que isso se aplica para tudo. Né? Então, para quem está começando agora, se aprofundar, conhecer os conceitos e descer no detalhe do por que está apertando aquele botão e não só ser um apertador de botões, né? Até porque se ficar só no apertar o botão, a IA vai lá e toma mesmo, tá? Ela vai apertar o botão por você. Em relação a vender no mercado de cyber, a gente tem vivido um boom, né? Em relação ao mercado. Esse é o grande ponto, tem várias ferramentas, muita gente botando rótulos ali, criando conceitos que muitas vezes não estão bem sustentados por baixo. Então, assim, detesto vender espuma, né? Vender coisas que não agreguem valor ali para o negócio e façam sentido. Então, o que a gente tem feito muito é teste, né? A gente fala muito isso. Teste antes de comprar, valide, porque a gente quer coisas que realmente agreguem valor e não vender caixa só por vender. Né? Acho que tem mercado para todo mundo, mas desde que entregue e tenha soluções sustentáveis ali a longo prazo. Tá? Acho que esse é o grande ponto aí. Top. Olha Era só essa a pergunta que você ia me fazer? Nossa, foi maravilhoso. Eu sei que ele deve estar ganhando horrores, porque cyber tá... Misericórdia. Quer ser bem-sucedido? Não, peraí, tem alguém ganhando horrores, então. Talvez, para quem você está vendendo, hein, Flávio? Não sei. Se não é você, meu amigo... Olha só, como é importante a gente ter contato com pessoas, né? E aí até uma coisa interessante que você citou, que é a questão de procurar um mentor e etc, né? E aí eu até queria perguntar para Samantha, porque hoje ela tá na gestão e ela lida com pessoas. Você aceita mentorar as pessoas? Como é que isso é para você, né? Você já pensou em ir para esse campo de ajudar a galera mais nova, ajudar quem tá começando? Não só quem tá começando, mas pessoas que vêm de outras áreas ou que quer aumentar mais. Por exemplo, eu sou muito ruim no Threat Intel, né? Eu já tô abrindo aqui o jogo, já vou pedir aqui depois desse episódio pra Samantha me mentorar. Fala aí, Samantha, dá o caminho das pedras aí pra me ser assim bem sucedido igual você e o Flávio. Mas isso é uma realidade? Isso existe? Como que é essa parte da comunidade de cyber, principalmente para esse pessoal de Threat Intel? Como é que isso funciona? Não, existe sim. Eu, por exemplo, eu tenho um dos grandes tristezas, vamos dizer, que eu tive na minha carreira, foi, infelizmente, eu não ter tido essa mentoria, uma pessoa que eu olhasse e ela me direcionasse tecnicamente. Eu tive pessoas que me direcionaram na questão, tive chefes que foram muito bons, que me direcionaram em termos de carreira. Faz assim, assim, assado, mas não especificamente tecnicamente. Hoje, por eu estar gerenciando já um time, de certa forma, grande, no começo ali eu tinha mais conhecimento, porque eu era especialista, então depois eu fui passando esse conhecimento para as pessoas, então eu incentivo muito, principalmente os mais antigos, corram atrás de certificação, não precisa ser aquele desespero, mas corram atrás de uma certificação, por exemplo, surgiu a cloud, vai procurar estudar a cloud, porque as ameaças vão vir de lá, então você não tem como fugir disso aí. Então,
pega os novos conceitos e pessoas mais novas. Eu tenho pessoas que vieram de outras áreas, eu tenho pessoas de relações públicas, eu tenho pessoas que foram advogadas. Então, assim, de várias áreas, eu vejo essa tendência. Muitas áreas estão migrando para TI. Então, eu incentivo muito, igual eu falei, às vezes a pessoa chega e fala, ela não sabe o que é um Fire. Mas eu falo, entra no que o pessoal tá ali, tá conversando, como é que eles estão resolvendo as coisas. Procure também atiçar a sua curiosidade para correr atrás. Como que resolver essa tal situação? Mesmo que você não entenda nada. Aí você vai procurando no Google, procurando onde você quiser, o que são aqueles termos. Mas eu incentivo muito, né? Sempre estou ali disponível para as pessoas. Eu acho que essa coisa de chefe, no meu ponto de vista, é uma coisa totalmente ultrapassada. É líder mesmo, você tem que estar ali junto com o time, tem que estar ali para apoiá-los, principalmente na parte mais burocrática, para eles ficarem disponíveis ali, para gastarem suas energias mais no technicase, né? No meu caso é mais technicase, por causa da minha área, que é específica, mais voltada a isso. Então, eu incentivo muito, estou sempre ali com eles disponível. Gosto muito de estagiário, porque para mim tá com sangue nos olhos, e aí você começa a jogar coisas para eles resolverem. Eu gosto muito dessa coisa do time. Por exemplo, o time mais técnico que já conhece, seria essas pessoas ali. Em primeiro momento, e como foi para mim também, quando eu lembro que eu fiz uma entrevista para a área de cyber, me perguntaram o que era uma SQL Inject, eu não sabia. Saí da reunião, peguei, anotei e fui procurar o que era. Então, assim, vai ter situações que você vai estar que você não vai entender nada do que estão falando ali. Mas aí você já vai inserindo, aí depois o seu cérebro vai se acostumando com aquilo e parece tudo, você começa a ver Fire. Você não sabia o que era Fire, mas parece tudo agora gira em torno de Fire. Aí você conhece muito bem Fire. Então, eu incentivo muito nesse time, incentivo justamente essa mentoria, porque infelizmente eu não tive uma mentoria técnica ali para me apoiar, para dizer onde que eu tinha que ir e tal, eu tive que ir por mim mesmo, vamos dizer assim. Sabe o que eu gostaria de dizer para todo vendedor de cyber? Leia Kevin Mitnick. Sério, cara, sério. Não, parece besteira, mas ele fala de algumas coisas, principalmente no livro dele, A Arte de Enganar, que, cara, para um vendedor de cyber aquilo cai como uma luva, cara. Se ele chegar lá no lugar e você capturar as informações do cliente, do que ele precisa de fato, porque uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que ele precisa. Às vezes o papel do vendedor é conseguir tirar esse suprassumo, né? Você acha que é válido o vendedor de cyber também estar inserido nesse contexto? Sim, com certeza. Ser um questionador, né, nato, do porquê aquilo está acontecendo e por que eu preciso daquilo, né? É uma coisa para a vida, né? Não só para vendas ou para o dia a dia de cyber. Né? Inclusive para vocês trazerem tendências novas, né? Exato. Como que eu estou protegendo para esse ataque X aí? Exato. Né? Então, assim, está inserido no contexto, né? A gente teve uma experiência de vivenciar Black Hat esse ano. É um contexto totalmente diferente. A Defcon outro contexto totalmente diferente, que você vê ali essas pessoas que a gente comentou aqui, né? Os ethical hackers andando e circulando por lá. Então, isso tudo é o universo ali que você tem que estar inserido, né? Com certeza. E não aceitar as respostas simplesmente na primeira vez, né? E se questionar por que daquilo, para mim é o maior ponto aí hoje que diferencia um excelente profissional de um profissional normal. Tá vendo, jovem mancebo? Um bom profissional questiona-se. Aquela velha frase, não acredite, verifique, veja com seus próprios olhos, vá atrás das suas respostas. Você tocou num ponto de cyber interessante, nunca acredite naquilo, né? Você sempre checar, rechecar, né? A gente vê muita gente caindo no golpe do boleto ainda, né? Que é uma coisa que a pessoa paga um boleto achando que é o verdadeiro e não é, né? Então, assim, tem que estar alerta, você falou do firewall, né? A gente tem que estar alerta com tudo, né? Tudo que a gente está fazendo ali. Muitas vezes uma ligação que você recebe para validar alguma coisa ali que você nem pediu, né? E você está tão desatento que você acaba respondendo algumas coisas. Então, nunca responda, né? Sempre preste atenção no que você está sendo questionado ali também. Muito importante essas dicas aí que você deu agora, Flávio. Eu acho que tem que questionar mesmo. Eu sou um cara que eu gosto de questionar. É que você questiona demais. Que isso, cara? Que absurdo! Eu só pergunto às vezes ali, uma vez ou outra, assim. Mas o lance de entender o que está sendo feito ali, né? A gente voltando de novo. Não só aceitar, né? Um chat GPT da vida ali, aquela resposta. Muita gente usando as respostas, então isso me assusta cada vez mais. É o que vai diferenciar. Tá. O que eu colocaria para as pessoas, né? Então, agora eu vou trazer um pouco do que o Alexandre diria para essa galera que está começando. Faça aquilo que você gosta. Porque você vai fazer bem e também vai te trazer retorno financeiro. É fato. O nosso querido amigo que fundou a Apple, né?
que agora está lá programando com Deus. Acho que ficou feio isso, né? Mas... Essa foi péssima. Mas o nosso amigo Steve Jobs, ele fez um curso de caligrafia. E por que eu sempre cito isso quando a gente fala de passar conhecimento, de mentorar, de fazer com que as pessoas possam enxergar novos horizontes, etc. A pergunta é, o que um curso de caligrafia tem a ver com computação? Tecnicamente, nada. Não tem nada a ver. É uma coisa totalmente diferente. Mas, quando ele criou o sistema operacional e o primeiro computador da época, acho que foi o Lisa, né? Era um sistema operacional bonito. Era diferente. E até hoje, você vê essa diferença nos produtos da Apple. São bonitos, são bem feitos, são bem acabados. Eles têm uma estética única e própria, né? Sim. Tanto é que você não pode, o pessoal do Mac aí, que me desculpe, chamar o Mac de computador, eles ficam brabos, né? Não pode, Mac é Mac, Mac não é computador, computador é Microsoft, é Linux. E eles não gostam, né? Mas, tirando isso, ele fez esse curso de caligrafia porque ele gostava, ele achava que seria legal. Não sabia se ia ser útil para ele ou não. Mas acabou que foi. Então, às vezes, você que está na área de cibersegurança e etc., que está buscando aí novos caminhos, você estudar outras áreas da informática e da tecnologia como um todo, podem te ajudar a ter um perfil diferenciado, a ter novos conceitos de outras áreas que você pode aplicar em cyber. Então, a minha mensagem para as pessoas que querem é, você quer mesmo, de fato? Você gosta? Vai em frente. Pega aqui os conselhos do Flávio, as dicas aqui da nossa amiga Samantha, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Então faça aquilo que você... Eu gosto muito de planta, de horta. É sério. É a idade, já entregou a idade. Que isso. Depois de certa idade, você começa a pensar em plantinha. Tá plantando. Mas eu sempre gostei. E aí eu falava assim, nossa, eu queria ter um sítio e tal. Só que olha só, o meu sítio vai ser tecnológico, cara. Vai ter painel solar, entendeu? Eu vou colocar lá uma hélice para gerar eletricidade também, porque eu não vou confiar só no painel solar, tem que ter redundância. Olha aí, coisas de cyber chegando. E aí você vai ter uma praga virtual. Que isso, cara? Que absurdo. Não, você vai ter. No momento que já não existe alguém modificando o gene do gafanhoto para comer a plantação só da Argentina e deixar do Brasil. Vai saber. Você pega o Chile é extremamente restrito para entrar com qualquer coisa, porque eles preservam tudo que é original ali, né? Então você... Bom, a gente já tá... Isso tá um outro episódio só para falar de uma guerra biológica, né? Então... Pois é. Muito interessante. E aí, né, para fechar, eu queria saber, assim, de vocês, né? O que vocês deixariam, né? Como uma informação de proteção mesmo para as pessoas. Como a gente falou de ameaças, né? E a Samantha é da parte de ameaças. Eu queria que você, Flávio, você, Samantha, deixassem para as pessoas que estão ouvindo aqui uma mensagem para ela sobre a parte de ameaças, né? Dizendo para ela assim, olha, proteja-se, né? Ou não, né? Vá ameaçar os outros, vai saber, né? Mas deixar uma mensagem final com o intuito de ajudar essas pessoas aí que querem entrar na parte de cyber ou de ameaças mesmo, mas mais focado na parte de ameaças, né? Que é o que a gente conversou bastante aqui hoje, né? O que a gente deixaria de legado para essas pessoas, que a gente deixaria para elas como uma mensagem final, para que a gente possa tocar esses corações dos nenéns e fazer com que eles possam vir ajudar a gente a defender as pessoas e as empresas e corporações. No meu ponto de vista, com relacionado à empresa, a gente precisa investir ali em estar se atualizando do que está acontecendo no mundo com relação à defesa cibernética. Então, muitas das vezes você vai ter um time para isso, né, dependendo do tamanho ali da empresa, ou muitas das vezes eu também peço que, caso não consigam ter times, procurem empresas que possam estar vendendo esse tipo de situação. Por quê? Porque elas vão te ajudar a se antever do que possa estar aí no mercado, o que possa estar acontecendo, que tipo de ameaças estão ocorrendo e como proteger disso aí. Porque pode ser que daqui a 2 anos surja uma outra solução que eu possa estar sabendo como é que ela é, mas eu não sei como proteger o meu ambiente. Eu posso até talvez conseguir olhar, mas eu não sei como proteger por esse tipo de ameaça. Então, uma empresa agregadora pode me apoiar muito nesse sentido. Então, eu penso que o ideal para a questão de ameaça cibernética, para você se manter vivo ali e protegendo os seus ambientes, você estar se atualizando do que possa estar acontecendo. E aí, como eu disse, pode ser uma equipe sua interna, dependendo ali do seu budget que você tem, como também você pode contratar uma agregadora para te apoiar nesse sentido, para você estar sempre atualizado do que está acontecendo e
necessariamente também ela pode sugerir novas soluções de mercado que provavelmente vão surgir daqui a 2, 3 anos, que a gente tem que estar, muitas das vezes tem que colocar no nosso ambiente também, porque sem isso, por exemplo, hoje em dia, se eu não tiver um anti-DDoS, eu vou cair muito fácil. Então, tem coisas ali que, infelizmente, a gente vai ter que ter um monte de ferramenta para estar protegendo, porque os caras estão ali o tempo inteiro colocando coisas novas, ataques novos, e a gente tem que estar sempre à frente deles também. E você, Flávio, o que você deixa pra essa galera? Eu acho que fazer o baseline e fazer o essencial, né, já é um grande passo. Né? Tem muita gente ainda muitas empresas não estão fazendo o arroz feijão ali de cibersegurança. Né? Então, isso já é os 95% ali dos ataques, a gente já consegue resolver ali, né? Esse arroz com feijão, só para ficar mais claro, é tipo o Firewall, EDR, XDR, essas coisas todas? Bom, esse baseline mínimo aí envolve tudo isso, né? São N siglas, N sopa de letrinhas aqui que a gente poderia passar um dia falando também, né? Mas assim, as melhores práticas de cada solução que você está usando dentro de casa é o essencial, né? Se você tem o Microsoft, por exemplo, siga todas as recomendações da Microsoft, né? Isso já vai te ajudar a acelerar. Ter uma empresa parceira podendo fazer um benchmark ali, trazer as experiências que outras empresas estão vivendo, né? E sofrendo também vai te acelerar o processo, né? E por fim, sempre está buscando coisas novas, né? A gente tem aí polos de inovação no próprio Brasil, né? Sim. Que estão criando coisas novas e lá fora também. Então, pegar essas tendências ali, mesmo que a gente não tenha ainda recursos para investir aqui, né? Que a gente tem que dar um passo, muitas vezes, e segurar esse passo para poder fazer esses novos projetos e se antenar no mercado. Acho que esse é o grande ponto aí que a gente pode fazer para ficar preparado, né? Mas a gente sabe que a gente vai morrer e ser atacado. Então, isso é fato, né? Então, perfeito. O que eu faço para mitigar tudo isso? E responder o mais rápido possível. Né? Fazer o básico e seguir o conselho da Samantha de ter um networking, de estar atualizado, conectado com as pessoas e com os negócios certos, para que você tenha sucesso. Eu queria deixar aqui meu muito obrigado de coração à nossa amiga Samantha, obrigada. A você, Flávio, por terem participado desse episódio, de ter feito isso aqui acontecer, e também agradecer a você que ficou aí ouvindo a gente quase durante 1 hora, de ter essa paciência toda, que quase grita às vezes aqui, mas sem vocês, às vezes isso aqui não seria possível. E claro, né, deixa o convite. Gostou? Quer ver algum tipo de assunto diferente? Comenta aí, deixa aí o seu feedback pra gente, que isso também é importante, ajuda a enriquecer. Eu acho que se todas as empresas tiverem iniciativas de conversar abertamente sobre os assuntos, principalmente na parte de cibersegurança, isso só tem a agregar para todo mundo. Para os profissionais, para o mercado e para as próprias empresas. Então, o que eu deixaria aqui é para a galera se expor no mundo de cibersegurança e que as empresas sejam mais receptivas, né, ao assunto e que possam compartilhar aí cada vez mais para a gente criar uma comunidade e ter uma cibersegurança no Brasil de forma mais efetiva. Então, eu deixo o meu muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado aí pela atenção e pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade também.